Presidente, eu acho engraçado, o pessoal pergunta, né? Qual o problema de ouvir o Tlacla Duran? Ué, qual o problema de assinar a CPMI do 8 de janeiro? Bando de hipócrita sobe naquela tribuna, fala que foi o maior atentado contra a democracia, esquecem, obviamente, que já teve até carro rolado aqui para dentro da Câmara, né, e flechada na perna de policial legislativo, porque essa parte não interessa a narrativa deles. O que interessa a eles é dizer que a direita é agressiva, só que nós sempre fomos as manifestações mais pacíficas desse país. A gente fez impeachment da presidente mais corrupta da história desse país sem quebrar uma janela. E é isso que dói neles. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que destruir a Lava Jato, né? Para nós aqui, que somos bem informados, é fácil desmontar esses argumentos, né? O deputado anterior falou que havia um conluio entre Ministério Público, Sérgio Moro, para a condenação. Calma aí. Então esse conluio foi até o TRF também. Porque vale lembrar, no caso do triplex, a condenação do Moro, que inclusive pegou leve, na minha opinião, foi de 8 anos apenas para o Lula. Os advogados do Lula recorreram, foi à segunda instância, e aí o que aconteceu? Pioraram a pena para 12 anos. Recorreram ao STJ, não conseguiram anular. Recorreram ao STF no primeiro momento também, incidentalmente, nada de errado. Agora, milagrosamente, né, às vésperas quase da eleição, pouco tempo antes da eleição, Lula foi solto, tornado elegível, e tivemos as eleições daquela maneira, né? Jair Bolsonaro não podia usar as imagens do 7 de setembro, não podia usar as imagens da Inglaterra, do enterro da Rainha Elizabeth, foi o primeiro que não pôde utilizar as imagens dele discursando na ONU, não poderia, inclusive, qualificar o Lula, quando o mesmo tribunal dizia que Lula, a sua campanha, poderia qualificar o presidente Bolsonaro com adjetivos que eu não vou aqui repetir, além do que menos 150 mil inserções de rádio. Ainda que não se acredite na tese da fraude das urnas, que inclusive continuam sendo invioláveis, né? Só a NASA, sei lá mais o que aí que os hackers conseguem invadir, mas não as urnas eletrônicas. Mas vamos adiante. Não dá para entender que isso daí foi algo natural. Então, o que a gente pede aqui? É que assinem a CPMI de autoria do deputado André Fernandes para ter um mínimo de coerência. Senão, fica palavras ao vento, né? Agora eu vou começar na área da cogitação. A esquerda implementa aqui essa cruzada contra a Lava Jato, né? O presidente Lula faz deboche quando falam para ele que o PCC está fazendo uma ameaça de morte, um plano não só para assassinar o senador Sérgio Moro, como integrante da sua família, sequestrar outras autoridades para conseguir fundos e fazer o resgate do Marcola, que logo nos primeiros meses do governo Lula saiu de Rondônia e foi transferido para Brasília. Será por quê? Vale lembrar, presidente, a transferência do Marcola em 2019 de São Paulo para o Presídio Federal de Brasília não foi exclusivamente uma vontade ou uma intenção do Bolsonaro, que obviamente quer combater o crime organizado porque não tem diálogos cabulosos, né, André Fernandes? Mas era um pedido do Ministério Público que estava há muito tempo parado. Então a gente tem que começar a juntar essas peças para entender que o presidente deboche de um plano de assassinar um senador. Eles promovem uma cruzada Lava Jato. Tentam de toda maneira proteger os seus, assinando e até retirando assinaturas de uma CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro. Porque seria muita levianidade minha, muita ingenuidade, achar que a esquerda não usa da violência para o jogo político. O presidente Jair Bolsonaro tomou uma facada de um ex-membro do PSOL, do deputado Boulos, que está aqui hoje. Imagine se a direita utilizasse os mesmos modus operandi, né? Depois vai ter, Jorge Sola, não tem problema, não pode falar à vontade. Se deixar a gente falar, a gente vai ganhar todos os debates, porque a verdade está ao nosso lado. Para vocês resta a cultura do cancelamento, né, a perseguição. E é sensacional porque salta aos olhos das pessoas. Todo dia tem matéria. A esquerda diz, eu defendo as mulheres. Quando as mulheres foram depor na CPI da Covid ali no Senado, foram esculhambadas e ninguém da esquerda estava nem aí. Então, a esquerda, ela não se preocupa com as pessoas, ela se preocupa com chegar ao poder. Finalizando, é igual o Karl Marx fazia. O Karl Marx, ele não tinha pena do operário, do pobre. Ele apenas enxergou no operário, na classe trabalhadora, a maneira de fazer a revolução dele. Porque aquele tempo que não tinha internet, meio de comunicação, agora trabalhador, né, que é a massa, tem tudo quanto é lugar. E aí ele se utilizou desses operários para chegar ao poder. Igual fez o Fidel Castro e o Che Guevara, que são reverenciados pela esquerda, mas o Che Guevara adorava assassinar homossexuais. E é líder, né? Grande personalidade da esquerda. Então a hipocrisia não deixa a esquerda avançar. Cabe a eles tentar nos calar ou reescrever a história. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu quero uma questão de ordem. Deputado Boulos. Milação. Deputado Boulos, ele disse apenas que o Adélio
foi filiado ao seu partido, só isso. Não, ele me associou a um crime. Não associou Vossa Excelência, isso não é verdade. Fez Deputado, humilhação. Vossa Excelência Eu vai não falar falei pelo do tempo MTST, da eu só falei do Adélio. liderança. Vossa Excelência fala pelo tempo da liderança e fala o que bem entender, inclusive contradita, mas ele apenas disse uma verdade, que o Adélio foi filiado ao seu partido. Isso